Hoje é imperdível, tá? Hoje o cara que vai estar aqui, o cara é um monstro. Aqui, ó, vou começar já falando. O cara mandou 4 livros aqui pra mim, os livros realmente maravilhosos. Eu já comecei a ler aqui, daqui a pouco eu vou entrar para dentro desses livros. Por quê, moçada? Nosso papo de hoje é com o Eduardo Ferrado, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Eu tenho feito esse movimento aqui, né, principalmente por conta da indústria de eventos, da nossa missão, que é ajudar o mercado de eventos a se profissionalizar. Né? A gente fez um movimento muito forte nos últimos anos e a gente percebeu essa necessidade de evolução no mercado. A gente tem trazido grandes especialistas para compartilhar conhecimento, né? Grandes nomes do mercado e temos tido um retorno incrível, né? Tanto número de visualizações, de pessoas interagindo. Então eu queria pedir para vocês aqui mandarem aqui na setinha para quem vocês acham que tem que entender mais de gestão de pessoas, é a hora, essa dor, né, de entender mais de pessoas. E já vou chamar aqui agora nosso convidado, Eduardo Ferraz, para a gente bater um papo. Vocês vão ver o tanto que o homem é fera. Deixa ele estar chegando aqui. Grande Eduardo Ferraz. Oi, Renato. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Beleza? Bom, Eduardo, estava começando a te introduzir aqui, né, no nosso papo, enfim, só para a gente começar enquanto o pessoal está entrando. Bom, o Eduardo, primeiro, é um grandíssimo prazer ter você aqui com a gente hoje. Né? A gente bateu um papo rápido antes de começar a live, e isso daqui faz parte de um movimento que eu comecei a fazer no início da pandemia, né? De, enfim, trazer conhecimento relevante para o mercado de eventos e para os empreendedores. Depois que começou a pandemia, o mercado de eventos foi o primeiro a parar, é o último a voltar, e é um momento de reinvenção muito forte, né? É um momento da gente se unir, então o mercado de eventos está se unindo, são milhares, a gente fatura mais de 220 bilhões no Brasil, mais de 14% de crescimento ao ano, ou seja, é um mercado muito forte, carente de conhecimento, né, de alto nível. Então estou muito, muito feliz de ter você aqui hoje para compartilhar um cadinho de conhecimento. E o primeiro, eu queria trazer aqui, Eduardo, para a gente começar o nosso papo, eu sempre trago uma frase e tal, eu queria trazer a frase do Simon Sinek, né, que é 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, se você não entende pessoas, não entende negócios. É uma frase que eu amo, eu sempre coloco, e eu falei, eu quero falar essa frase para um dos maiores especialistas do Brasil. E a primeira pergunta que eu queria que você contasse um pouquinho rápido da sua história, né? E trazer para a gente, o Eduardo, o que nesse momento todo mundo só fala de pessoas, toda palestra o pessoal fala pessoas, human-centric, é a pessoa no centro do negócio. Queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto da importância de pessoas e um pouquinho da sua história para conversar com o pessoal. Já que você começou com uma frase de efeito, eu vou começar com uma também, depois eu vou me explicar. Maravilha. Eu sou um sujeito prático, eu estou todo dia dentro das empresas, agora online também, e apesar de ser uma pessoa mão na massa, eu sou um verdadeiro doente para estudar, para ler, é quase compulsivo, é quase patológico. E eu sou muito crítico, esse é meu problema. Eu leio muito, eu participo de muito evento, mas eu sou absolutamente crítico. E poucas pessoas eu respeito como referência, realmente referências teóricas. E a que eu mais respeito é o Jim Collins, esse cara, todo mundo aí que trabalha com gente já leu. Muita gente lê errado, muita gente lê enviesado, muita gente lê torto, Jim Collins, e eu quero começar com uma frase dele. Ele diz o seguinte, todo mundo afirma o seguinte, as pessoas são o bem mais valioso de uma empresa, certo, Renato? Todo mundo fala isso, né? Todo As mundo fala. pessoas são o bem mais valioso de uma empresa. O Jim Collins diz assim, está errado, isso é uma besteira. Você não sabe o que você está falando. E eu vi isso aí com um grupo pequeno de pessoas no intervalo, e ele repetiu essa frase, e eu fiquei meio chocado a primeira vez que eu vi isso, há mais de 10 anos. Eu pensei, eu sou meio, parece a velha surda da praça para o inglês, acho que eu não entendi direito o que você falou, eu vou perguntar de novo, né? Eu falei, como é que é, Jim? As pessoas são o bem mais importante de uma empresa? Não, está errado, isso é besteira. As pessoas certas são o ativo mais importante de uma empresa. O resto é perda de tempo, é abobrinha, é besteira, é encheção de linguiça, é conversa mole para ir dormir. Processo, 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 processo.
Fluxograma, 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 fluxograma. Teoria, 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 papo, 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 para consertar o que não está quebrado. As pessoas certas é que fazem a diferença numa empresa. E aí, já entrando no assunto, eu estou contando essa história, porque a contar a minha história, eu era a pessoa errada. Eu sou engenheiro agrônomo, olha que coisa esquisita, né? Eu trabalho com gestão de pessoas, com negociação. Eu entrei numa universidade federal, um dos melhores alunos, só que só tem um pequeno problema. Eu sou muito burro em cálculo. Eu sou engenheiro, passei numa federal e descobri lá no primeiro ano que metade, eu gostava de agronomia, e metade das matérias, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, física 3, desenho 1, desenho 2, desenho 3. Aí eu perguntava, mas quando é que melhora? Fica frio, que no terceiro ano começa em eletrificação rural, começa a construir. Eu falei, agora eu tô morto, o que eu vim fazer? Senhora, pelo amor de Deus. Mas como eu já tinha feito 2 anos, eu falei, agora, família muito pobre, eu tinha que me virar, dava aula para me sustentar. Eu falei, agora eu não vou desistir, pelo menos vou terminar essa porcaria. E eu era tão burro que eu estudava a madrugada inteira, ia para a prova. Uma vez eu tirei 5 numa prova de estatística, falei, passei, graças a Deus. Daí o professor desconfiou que a turma tinha colado, ele refez a prova, a mesma prova. Eu tirei 2. Aí ele veio, o Possamay, tadinho, ele veio, faleceu, ele veio, falei, Eduardo, você não tem vergonha? Eu falei, muita vergonha, mas eu tenho vergonha de ser burro, não ter colado, porque eu sou bunda bola, eu tenho medo de colar. Eu não colei não, professor. E ele achou que era conversa, né? E acabamos ficando amigos. Né? Você vê como eu sou lerdo para cálculo complexo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa foi a grande virada da minha vida. Eu terminei a faculdade como um dos, pelo menos, 5 melhores alunos, porque eu estudava muito. Fiz um monte de estágio para ver se eu me achava, não achei nenhum. Fiz 12 estágios, né? Um mais torto que o outro. E eu fui contratado por uma multinacional para ser engenheiro agrônomo técnico 3 de campo. Imagina, trabalhar com pesquisa. Eu não tenho paciência nem para conversar com estranho, eu vou trabalhar com pesquisa aplicada. Mas me contrataram, eles devem saber o que eu estou fazendo. Com 2 meses eu pedi demissão, porque aquilo não tinha cabimento. E o meu chefe falou, olha, aguenta até o fim do ano para a gente não passar vergonha. E mais, em troca, eu vou te dar todos os treinamentos que a empresa tem. Eu quero um técnico treinando técnicos. E você tem jeito para isso. Você não tem o menor jeito para agrônomo, mas você tem boa didática, você conversa bem. Então, vamos fazer o seguinte, enrola um tempo aí, faz os cursos de negociação, de vendas, gestão de pessoas, e no fim do ano a gente conversa. E eu me apaixonei por isso. E eu fiquei nessa empresa por 5 anos, foi o meu único emprego, eu virei executivo, com 25 anos, eu era gerente de marketing em São Paulo, para produtos da América Latina. Até eu ficava chocado. E com 26 anos eu dei a outra grande guinada na minha vida, eu resolvi virar consultor de empresas. Porque todos os dias a empresa eu vi o seguinte, Eduardo, calma. Eu falei, mas como é que eu vou ser calmo se eu sou acelerado? Você tem que ter paciência, mas eu não tenho. Olha, você tem que ser mais gentil com os clientes, mas eu não sou. Eu sou direto, eu sou franco. Mas a gente acabou de sair de uma reunião, você detonou o produto do diretor. Eu falei, mas o produto era uma porcaria, como é que eu não ia falar? Como é que nós vamos importar uma quantidade enorme se o produto é um lixo? Não posso ficar quieto. E eu cansei, para essa brincadeira, todo dia eu era criticado por ser tão direto, por ser tão rápido, por ser tão impaciente, por ser tão acelerado. Até que meu chefe falou o seguinte, vou te falar em off, você não tem perfil para executivo, você não faz política. E não é política, política é uma coisa má, política é uma coisa do bem. Existe política nas empresas. As pessoas são promovidas dentro das empresas pelas competências, mas elas são aceitas pela política de relacionamento. Não adianta nada você ser o super competente como você e quebrar um pau por dia. Você briga com todo mundo, você briga com todos os departamentos, você não pode ser tão sincero. E eu achava que eu não tinha lugar, até que ele me falou, olha, não é para todo mundo, não é para todos os clientes, não é para todas as pessoas, mas esse teu estilo vai funcionar muito bem em quem procura gente direta, objetiva e rápida. Poucas empresas são assim, isso faz 30 anos. Mas você vai encaixar direitinho quando for. E eu pedi demissão, fui fazer isso. O meu primeiro cliente já era uma cooperativa lá do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a trabalhar. O presidente era mais sincero que eu, então funcionou bem, né? Funcionou bem. Lá. E ele falou o seguinte, Eduardo, quanto tempo você precisa para o diagnóstico da minha equipe? Quantos funcionários? 700. Quantos estratégicos? 30, entre gerentes, diretores, pessoal operacional, estratégico. Eu preciso de 2 dias, eu falei para ele. Ele falou, mas todas as consultorias que vieram aqui pediram 2 anos. Eles vão fazer entrevista, fluxograma, análise de perfil,
vamos fazer um relatório. Eu falei, você vai me desculpar, mas eu preciso de 2 dias. Você vai me abrir a porta, você vai me apresentar para as 30 pessoas e eu vou bater um papo reto com essas, um por vez. Vou perguntar assim, quem é quem nessa empresa? Quem é competente, quem é incompetente, quem é bom, quem é fraco, quem é burro, quem é inteligente, quem é esperto, quem é tonto, quem é puxa-saco. E aí, quando eu começava, imagina, o cara de 25 anos perguntando para um de 50, quem é quem aqui? O cara, sou obrigado a falar? E eu respondi na lata. Eu falei, você não é obrigado a falar, mas eu vou perguntar para todo mundo, e provavelmente vão falar a seu respeito. Se eu fosse você, eu falaria. E ele falou. Moral da história, em 2 dias eu tinha conversado com os 30, eu tinha mapeado a empresa, eu sabia quem era quem, os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, quem tinha talento, quem não tinha, quem era puxa-saco, e eu apresentei o relatório para o presidente. E ele ficou boquiaberto, ele falou, você tem dons paranormais, mediúnicos, como é que você descobriu isso? Eu perguntei, com abertura, com sinceridade, e eles me responderam. E o diagnóstico que eu dei para ele, eu falei, tem alguma surpresa desses 30 aqui, fulano? Ele falou, não. Eu falei, pois é, você acabou de pagar caro para dizer o que todo mundo já sabia, inclusive você. Agora vamos começar a trabalhar direito. O que a gente precisa fazer nessa empresa é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Tem gente sobrando, tem gente faltando. Eu estou resumindo o papo, mas a minha carreira, meu primeiro trabalho foi assim com 25 anos, eu tenho 56. Depois disso eu estudei bastante, fiz mais 2 pós-graduações, li algumas centenas de livros, para não falar milhares, que daí seria exagero. E eu sempre fui um consultor tatu. O que é o cara, o consultor tatu? Eu sempre estou enfiado dentro das empresas, mas enfiado mão na massa. Profundidade. Maravilha. Eu ganho na profundidade, eu não ganho na rasura. O pessoal me perguntava, você faz palestra? Eu falo, não. Por quê? Porque é muito raso. O que eu vou fazer em 1 hora? Eu me recuso, não vou fazer. Depois eu queimei a língua, você vai entender. E aí eu fui indo. E em 2007, eu tinha agenda lotada por 2 anos, sempre 2 anos na frente, 2 clientes de cada vez, 3 clientes de cada vez, eu trabalho sozinho, 200 dias por ano, viajando 300, 320, estou com a vida ganha. 2008 deu aquela crise enorme, crise cambial. Dos meus 3 clientes, 1 abriu ação em bolsa, 2 tiveram problemas cambiais, e do dia para a noite eu fiquei de 250 dias adiantados para 0. Eu fiquei sem nenhum dia para dar treinamento. E aí eu vou falar, aí eu passei, né? Não passei necessidade nenhuma, não passei apuro nenhum, eu tinha reserva financeira para ficar 10 anos sem trabalhar, mas eu não ia, sou hiperativo. E aí minha mulher falou, por que você não escreve um livro? Eu falei, boa, eu nunca tinha escrito nada, eu nunca tinha dado uma entrevista, nunca tinha escrito um livro, achava tudo isso perda de tempo, frescura, teoria tem que ser na lata, tem que ser feito. Bom, para resumir o papo, eu escrevi o meu primeiro livro chamado Por que a gente é do jeito que a gente é. Um engenheiro escrevendo sobre neurociência comportamental, como é que se forma a personalidade, o que não muda, que muda e o que não muda no adulto. E esse livro mudou minha vida. Por causa do livro, eu comecei a ser convidado para dar palestras, depois de velho, 45 anos de idade. Eu nunca tinha dado uma palestra na vida, porque eu achava frescura, besteira, mas agora eu tinha o livro. Falei, eu vou falar, e se vocês acharem interessante, o meu escudo é, vocês têm o livro para ler. Pronto, é intelectualmente honesto. Foi um baita best-seller, esse livro está na 16ª edição hoje. Eu escrevi um segundo livro chamado Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Esse livro está na 16ª edição. Depois eu já vou fazendo jabá para você aqui, tá? Depois escrevi um livro chamado Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Foi o livro de negociação mais vendido no Brasil em todos os tempos. Rapidinho, desde aqui eu quero falar. Primeiro, te agradecer os 4 livros que eu recebi aqui. Além de lindos, comecei a ler aqui. Agora, esse de negociação aqui, cara, é o livro que encaixa é a dor de grande maioria das empresas do país. Incrível esse livro aqui. Veja, eu estou contando essa história, que não está tão resumida, não por autoperoração, mas para dizer para você e para as pessoas que eu nadei contra a corrente. Aliás, eu nado quase sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Todo e qualquer livro, a enorme maioria dos livros, principalmente de autoajuda, dizem o quê? Você pode ser qualquer coisa que você quiser, né? Basta querer. Isso é besteira. Isso é um absurdo. Isso é uma estupidez. Imagina, eu não posso ver sangue na frente. Não, se você se esforçar, você vai ser um bom médico. Que jeito? Eu não posso ver uma unha encravada que eu dou para minha mulher dar uma olhada lá e cortar. Eu sou burro em cálculo. Eu me formei, eu sou engenheiro, mas eu não faço, não faço cálculo completo. Eu nunca consegui usar uma calculadora científica. Não, se esforce bastante. Eu sou nota 2 em cálculo. Se eu me matar de estudar, Renato,
eu que sou um cara determinado, vou passar para quanto? 10 anos estudando. Vou passar para 5. Eu passo de horroroso para medíocre. Imagine você dedicar uma vida para passar de ruim para horrível, ou de ruim para médio. As pessoas focam nos pontos fracos, Renato. As pessoas focam na história de que faça um curso e mude a sua personalidade. Faça um curso e mude a sua vida. E eu digo, faça um curso, leia esse livro e passe vergonha. Ou se arrependa profundamente, porque mudanças estruturais não acontecem. Bom, é meio chocante essa abordagem, mas é isso que eu faço na vida, é isso que eu faço nas empresas, foi isso que eu escrevi nos livros, só que não é o que eu acho. Isso é ciência. Você está 2. Ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2000, James Heckman, um matemático, 38 anos estudando aprendizado na infância. O que ele descobriu? Que crianças bem estimuladas cognitivamente, dos 3 aos 8 anos de idade, falam em torno de 12 mil palavras. Uma criança que não entrou na escola, não aprendeu a ler entre os 3 e os 8 anos, fala uma combinação de 4 mil palavras. Atenção! Entre os 8 e os 9 anos de idade, uma área do cérebro chamada córtex orbifrontal direito, do tamanho de uma ervilha na frente do seu olho, ele se cristaliza, ele se condensa, ele parece uma argila, ele fica duro. E a partir disso não entra mais nada. Algumas coisas isso acontece com 5 anos de idade, outras coisas com 8, outras como o sotaque com 11, 12 e assim por diante. Para resumir, o Heckman compara a personalidade de um adulto com um prédio, Renato. Você consegue mudar a estrutura de um prédio? Até eu que sou um péssimo engenheiro, sei que não dá. O que a gente consegue mudar num prédio? Qualquer prédio, desde que você tenha tempo e dinheiro. Fachada, acabamento, pintura, eletrodomésticos, o carpete, transformar a sala em quarto, quarto em home theater, mas você não muda a estrutura do seu prédio. Adulto é parecido. Você não muda a estrutura de personalidade. O que você muda são os acabamentos. Deixa eu dar um exemplo. Se você é uma pessoa sociável, extrovertida, carismática, falante, isso é uma característica estrutural. Você é, por exemplo. Você é sociável, você é falante, você é animado, você é cara de pau, você gosta de festa, você se enturma com estranho. Não é isso? Você me leu bem. Você é assim. 10 minutos, justo. E você é assim desde criança, provavelmente. Desde os 7, 8 anos de idade, com 15 você era assim, com 30 você é assim, com 70 você será assim. Agora imagine eu no treinamento dizer o seguinte, Renato. Renato, vamos te treinar para se transformar numa pessoa calada, quieta, concentrada, focada em tarefas. Morte. Você não vai conseguir. E se você for um cara determinado, esforçado, bom, você vai enlouquecer. Você não consegue mudar características estruturais de personalidade. Quer dizer que o Renato não deve tentar ser tímido? Não, isso é besteira. Imagina você virar tímido, você virar introvertido. Você é uma pessoa socialmente orientada. Significa que você lida melhor com gente do que com coisa. Provavelmente você deve ser desorganizado também. Você não deve ter muita concentração para fazer um monte de coisa. Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não gosta de terminar, você não perde pra... BI, é isso aí. Eu não vou gastar tempo para tentar te mudar. Eu posso ajudá-lo a entender que isso pode ser um ponto limitante, você pode melhorar um pouquinho. Mas 90% do tempo você vai ganhar dinheiro sendo extrovertido, não sendo tímido. Pensa o contrário. As pessoas caladas, fechadas, introvertidas, tímidas, falam pouco, ouvem muito. Venha fazer um curso comigo de como ser extrovertido, sociável, falante, para aprender a falar em público. Aí eu pergunto, para quê? Timidez não é falha de caráter, é característica de personalidade. O tímido fala pouco, mas é concentrado, ouve bastante, é mais focado, é tecnicamente orientado. Funciona melhor com coisa do que com gente. É um coiso. Tem algum problema ser coiso? O mundo precisa de coisos. O grande problema é o coiso tentar ficar engraçadinho, alegre, festeiro. Isso é uma violência, isso é um autoestupro. Então, eu estou dando exemplos práticos e simples. Existem características estruturais de personalidade que mudarão pouco ou quase nada. O segredo, a pergunta de $1 milhão é: quais são as minhas características estruturais? E quais são as minhas características conjunturais? Ou seja, aquelas que eu posso, com esforço, dedicação e estudo, melhorar ou aprimorar. São coisas diferentes. Então, você vê, a minha introdução é longa porque conta essa história. Eu passei a vida nadando contra a corrente. Ou eu prefiro dizer, nadando sozinho. Quando todo mundo está na praia, eu estou nadando. Quando todo mundo está tomando sol, eu estou nadando. Então, se eu tive algum reconhecimento na vida, foi por causa disso.
Mas não é baseado na minha filosofia, ou na minha teoria, ou no que eu achei. Eu estou baseado em ciência. Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002. Sistema 1, Sistema 2. O cérebro só funciona de dois jeitos, o automático e o deliberado. Só que o automático comanda 95% das nossas ações. 5 a 6% das nossas ações são definidas pelo Sistema 2, ou pelo sistema analítico, ou sistema regrado formal. O resto é tudo intuição. Mesmo quieto, é quieto sempre do mesmo jeito. O raciocínio é linear, pensa parecido, pensa quase igual. E aí alguém vem dizer para ele que para ser bem-sucedido ele tem que ser sociável, ele tem que ir para a festa, tem que ser extrovertido. O cara não consegue. Aí ele enche a cara na festa, não é extrovertido, vomita em todo mundo e no outro dia ele acorda são. Como é que fica a conversa? É uma perda de tempo absurda. As pessoas ficam tentando consertar o que não está quebrado. Não tente consertar o que não está quebrado. Use ao máximo características estruturais de comportamento que você já tenha. E depois você pensa em fazer ajustes naquilo que não vale a pena. Então, terminando de contar a história, foi uma quebra de paradigma brutal na minha vida. Porque, imagina, eu nunca tinha eu nunca tinha dado palestra. Eu nunca tinha dado uma entrevista com 46 anos de idade. Eu nunca tinha escrito um parágrafo, só minhas apostilas. Escrevi 5 livros em 10 anos. Dei mais de 1000 entrevistas na mídia. Só na Exame, revista Exame, são mais de 300 entre vídeos e artigos. Fui colunista da CBN Curitiba 5 anos, mais 4 anos da Band News. Todos os jornais do Brasil, de todos os estados. Se alguém entrar lá, eduardoferraz.com, vai ver lá no meu site. E por que eu estou dizendo isso? Será que é porque eu nado contra a corrente e sou um doido desvairado? Não, porque o que eu faço tem lógica, o que eu faço tem coerência. Eu só estou usando o que a ciência já produziu e adaptando um modelo para que as pessoas entendam que a vida é muito mais simples do que parece. Minha principal frase, a que eu mais gosto, é menos é mais. Vamos parar de frescura, vamos parar de fluxograma, vamos parar de análise da rebimboca, da parafuseta, vamos entender quem são as pessoas que trabalham com você. Se elas estão no lugar certo, vamos tentar treiná-las para melhorarem. Se elas estão no lugar errado, libere essas pessoas. Elas não têm nada que fazer na sua empresa. Bom, poxa, o discurso é meio pesado, né? Foi assim até janeiro desse ano. Eu nunca... Aí comecei a dar palestras, né? 2010, 2011, 12... Muito menos palestras do que eu poderia dar, eu fui convidado, de novo, por causa do meu estilo. Muito duro, muito franco, mas engraçado. As pessoas se divertem, as pessoas se matam de rir, ao mesmo tempo saem com a minhoca na... Tava bom. Cansei de ser convidado. Alô, travou ou tá ouvindo? Tô te ouvindo. Alô, alô? Eu tô travado. Travou? Voltou? Você tá sem som. Eduardo, falhou um pouquinho aqui para mim. Você tá me Sem som, ouvindo? Renato. Alô, alô, Peraí. alô. Agora voltou. Agora eu tô te ouvindo. Voltou? Voltou. Maravilha. Você estava começando em janeiro aqui agora e depois eu parei de ouvir. Durante esses últimos 10 anos eu recebi algumas, aí não são dezenas, são centenas de propostas para gravar cursos, para gravar palestra, para gravar programas online, e a minha resposta sempre foi não. Eu nunca nem negociei, eu nunca nem discuti, eu nunca nem bati papo. O que eu dizia para as empresas, para as pessoas? O meu forte é o vivo e a cores, é olhar para a cara das pessoas, é ver o não verbal, é responder pergunta ao vivo e a cores, na frente de todo mundo, qualquer pergunta de improviso. Como é que eu vou fazer isso no troço gravado? Vai ficar ridículo, vou perder a graça, não vou fazer. Aí eu dei um curso em Belo Horizonte ano passado, e uma das participantes, que trabalhava numa empresa grande lá de Belo Horizonte, falou o seguinte: e se a gente fizer um ao vivo, mas à distância? Eu falei, nem a pau, aí piorou. Aí eu vou ficar vendo vocês numa telinha, eu não sei usar Zoom, eu não sei usar microfone, eu não sei usar, não vou fazer. Coisa de velhinho, né? Eu não vou fazer isso. Em janeiro e fevereiro eu recebi mais algumas propostas. Vamos gravar um curso online, aí vai entrar uma moedinha todo dia na tua conta, vai ver um monte de gente assistindo. Eu falei, pô, esse troço não... Lançamento. Eu vou perder a naturalidade, esse troço está com cheiro de picaretagem, eu não vou fazer esse troço. Por que eu estou contando isso? Porque em março minha vida mudou de novo, pela 4ª vez. Veio a pandemia.
Imagine, vocês vivem de eventos, né? Vocês vivem de negócio. Eu vivo de treinamento com o seguinte problema: eu não tenho nada gravado. Eu não tenho equipe, eu não tenho empresa que vende para mim, eu faço sozinho, eu atendo sozinho, eu viajo sozinho, eu monto meus treinamentos sozinhos, e esse é o meu grande diferencial. Você não vai contratar uma imagem, você vai contratar um ser de carne e osso que vai fazer a diferença na sua vida e na sua empresa. 100% dos meus treinamentos fechados, muito pouco curso aberto na vida, e eu vivi disso até março. E agora? Pandemia total, tudo parado, não tem essa conversa de curso ao vivo, não tem esse negócio de ver reação não verbal, não tem esse papo de não saber. Eu nunca tinha feito uma live, eu nem sabia apertar o computador, não sabia, não tinha microfone. A primeira live que eu fiz foi em abril, foi um fiasco horroroso, sabe? Derrubei o meu suporte era um copo d'água, e aí o telefone afundou no meio da live. No outro acabou a bateria, aí caiu o troço, eu, em vez de enfiar aqui, enfiei no nariz. Foi um horror. Mas aí eu pensei, mas o conteúdo eu tenho, não é possível que eu não consiga adaptar. Quer saber? Eu vou fazer o que eu estou pregando para o pessoal. Conteúdo eu tenho, a estrutura eu tenho, eu vou arrumar o conteúdo. Comprei um computador novo, comprei um, como é que chama, headlight, como é que chama esse troço aqui? Comprei esse troço. Salva e aí o celular de última geração, e troquei meu computador. E o primeiro cliente, eu liguei para ele com uma cara de pau do inferno, falei, vamos fazer um online? Ele falou, o quê, Eduardo? Você fazendo, se vendendo? Eu falei, eu tô. Vamos fazer? E se for ruim, eu não cobro nada. Bom, para resumir, claro que eu comecei com um cliente super antigo, de mais de 20 anos, eles adoraram, a avaliação foi melhor que o presencial. Acho que eu fico menos impaciente, eu esgano menos as pessoas, eu não taco dias na cabeça de ninguém à distância. E eles adoraram. Eu fiz o segundo, fiz o terceiro. Aí comecei a fazer lives decentes, que nem essa, de conversar, de falar com franqueza. Moral da história, eu estou resumindo. Eu tive o melhor junho, julho e agosto dos últimos 10 anos na minha vida. E os últimos 10 anos foram muito bons. Eu estou dizendo em faturamento, inclusive. Quase nada de desconto. Tudo online, tudo ao vivo, grupos de 15 a 20 pessoas. A minha agenda de agosto acabou, de setembro está quase no fim, e eu acho que mais umas 2 semanas eu fecho a agenda do ano à distância, coisa que, além de não fazer, eu era contra. Eu estou contando essa história toda, Renato, e aí a gente já gastou quase metade, para dizer 2 coisas para as pessoas que estão nos ouvindo aí, o pessoal dos eventos. Esse mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Esse mercado de 220 bilhões que você falou, ele não vai desaparecer, não vai entrar no ralo e sumir. Alguém vai abocanhar esse negócio de algum jeito, de alguma forma, só que o jogo mudou. Antes era com o pé, agora é com a mão. Ah, mas eu me recuso a pôr a mão na bola. Então, meu filho, vai lá no cemitério, cava uma cova, ou compra um jazigo, liga o ar-condicionado e fica esperando, né? Acontecer alguma coisa daqui 10, 15 ou 20 anos. Porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E eu tenho autoridade moral para dizer o que estou dizendo para você, porque eu fiz 4 revoluções na minha vida, 4 revoluções profissionais. Eu sou casado com a mesma mulher há 23 anos, eu sou absolutamente antissocial, eu vou dormir às 9 da noite, eu não saio para jantar, eu sou super sincero, eu tenho algumas características estruturais muito claras, mas muito fáceis de ser entendidos, porque eu não tenho vergonha de ser como eu sou. Aliás, para ser coerente, eu aproveito ao máximo as minhas características estruturais, de ser direto, de ser rápido, de ser franco, de não enrolar e de ir direto ao ponto. Socialmente pode ser um defeito, em muitos casos é. Profissionalmente é uma tremenda vantagem, porque eu estou nadando sozinho. Então, para resumir, é essa a história. Alô, voltou? Oi, Renato. Travou aí para você? Não, voltamos? Agora estava travado, agora estou te ouvindo. O Instagram, então, eu contei história. Já contei a minha história, já contei alguns casos, e eu acho que já até indiquei algumas saídas aí, né? Porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E eu, com autoridade, digo, eu já passei por 4 revoluções na carreira. O mundo de treinamentos, de palestras, provavelmente de eventos, nunca mais será o mesmo. Porque a crise vai passar, mas o medo não vai.
A crise vai passar, mas a comodidade de fazer esse troço à distância, que eu nunca imaginei, nunca podia imaginar que eu conseguiria passar conteúdo e as pessoas gostarem, interagirem, entenderem à distância, gastando menos hotel, menos tempo, menos avião, menos gasto. Aí as pessoas de evento podem estar dizendo, mas e como é que nós ficamos? Vocês vão ter que fazer outro tipo de evento. Vocês vão ter que entregar qualidade na veia. Não basta mais dar caipirinha, no bom sentido, ou deixar o cliente bêbado, de alegre, de feliz, né? Esse negócio de enxugar gelo vai acabar. Vão existir os eventos divertidos? Sim. Continuarão existindo formaturas? Com certeza. Só que o modelo, eu não sou especialista específico no seu negócio, mas os modelos nunca mais serão iguais. Uma parte importante das pessoas, eu chuto 20% a 30% desses eventos corporativos que existem, Renato, eles estavam procurando qualidade, mas eles sempre ficavam presos nos mesmos 10 ou 12 palestrantes famosos. E veja que eu não estou criticando nenhum deles. Esse mercado corporativo ele é um funil, né? São milhões de teóricos, né? Coaches, mentores e palestrantes, milhões, não são centenas nem milhares. E desses milhões, 10 ou 12 são os mesmos há mais de 10 anos. Esse é um oceano azul, para eles. O resto é oceano vermelho. E as pessoas insistem em ficar brigando ou disputando um mercado no qual não tem, inclusive, o menor talento. Repito, a maioria esmagadora das pessoas não tem talento para dar palestra. Isso não é falha de caráter, é uma constatação. A maioria das pessoas não tem condição estrutural de personalidade de organizar um evento, como eu não tenho. Você tem, você gosta, você é sociável, você fica até mais tarde, você bate papo e ainda se diverte com as pessoas e ganha dinheiro. Eu, se tiver que passar das 8 da noite, eu vou ter que pensar muito. Passar das 9 vai ter que ser um cachê milionário. Se eu tiver que jantar com o cliente, eu acho que eu não vou. Então, não é para todo mundo. Se eu tiver que fazer uma coisa que não tem a ver comigo, em 15 minutos eu vou ficar impaciente, vou falar besteira e o cliente vai ficar bravo comigo. Em outras palavras, eu acho que no mínimo 20% a 30% desses clientes corporativos, desses clientes de evento, eles diziam assim, sabe aquele dia que você acorda com vontade de comer alguma coisa boa, mas o que, fulano? A mesma coisa de sempre, porque eles não sabem o que pedir, está fora do cardápio. Quando a gente começa a oferecer coisas fora do cardápio, Renato, é isso que nós estamos falando aqui, você se coçou em março, você acabou de dizer, começou a trazer palestrante, começou a trazer interlocutor, tá dando tiro de um lado, tiro do outro, uma hora vai acertar. É melhor do que ficar dormindo, é melhor do que ficar reclamando, é melhor do que ficar chorando. Só que nessa sua tentativa e erro, quase certamente eu devo perceber que você é um cara safo, você já deve ter percebido que tem um caminho aí que está aberto, que está desmatado e que está despovoado. Ninguém ainda trilhou, ninguém fez. E é por isso que eu comecei os treinamentos online. Agora que tem milhões de pessoas fazendo, falei, agora, eu brincando, falando sério, até falo com a minha esposa, agora eu vou brigar. Agora eu vou entrar nesse mercado, que só tem esse mesmo, né? E eu vou sair da minha zona de conforto, que é o presencial, que é o exclusivo, e vou começar a enfrentar essa maratona de gente. E vamos ver quem consegue destacar. É isso que vai acontecer com os eventos. Eu acho que é isso que vai acontecer com o modelo das gestões das startups. É isso que as pessoas querem. Quem é que vai eliminar minha dor? Quem é que vai resolver meu problema? Quem é que vai me deixar mais feliz? Quem é que vai me trazer mais comodidade? Quem é que vai resolver o meu problema de gestão de pessoas rapidamente, sem enrolação? Quem é que vai melhorar as minhas negociações no curtíssimo prazo? Eu não quero fazer mentoria de 2 anos. Eu não quero ficar com um guru aí me enchendo o saco de manhã, de tarde, de noite, decidindo por mim. É isso que os empresários desse ramo de vocês, desse ramo de eventos, eu acho que tem que começar. É claro, vocês são espertos, vocês já devem ter começado a perceber que nunca mais será igual. Ah, vacina ano que vem. Ok, nunca mais vai ser igual. Esse mercado mudou. E está na hora de surfar nessa onda. Quem entender isso primeiro vai chegar num lugar melhor. Ô, Eduardo, aqui, repassando aqui, uma galera manda sempre uns comentários aqui bacanas, a galera falando que isso aqui é um MBA, a gente brinca que tá vindo tanta gente fera falar aqui com a gente, que virou MBA Live, que é um MBA por live, então assim, a galera falando aqui que é um MBA, falando que você tem que ir pro Viva Academy, pedindo para ficar gravado.
Mas eu queria trazer um ponto aqui. Primeiro, assim, essa aula que você já deu aqui, primeiro, fez um overview incrível aqui, trazendo sua história, e trazendo os pontos, né? Acho que de realmente cada pessoa tem uma estrutura e não dá para mudar. E eu queria trazer um pouquinho do nosso contexto aqui de Viva. Né? A gente teve uma revolução voltada para a gestão de pessoas uns 2 anos atrás, 3 anos, na verdade, 2 anos e meio. Quando a gente descobriu fortemente o perfil comportamental e fizemos um mapeamento de todas as pessoas da empresa para entender dentro de cada função quem eram as pessoas que mais se destacavam, os perfis comportamentais mais adequados por função. Contratamos um software hoje que faz a leitura e ele já faz a análise, né? E a gente dá um grau de proximidade de acordo com o perfil, com a pessoa, a primeira triagem para evoluir essa pessoa e desenvolver ela da maneira correta. Mas para a gente sempre foi um desafio gigante conseguir entender, né, que cada tipo de pessoa tem um perfil comportamental para cada tipo de função, né, para conseguir ficar adequada. E a gente começou a perceber um pouquinho disso que a gente brinca aqui, que é o mexericado, né? A pessoa é mexerica no meio fora do contexto. E aí, a gente começou a perceber que isso impactava muito na gestão de alta performance. Ou seja, a gente só conseguiu ir para alta performance e evoluir para esse lado quando a gente começou a encaixar as pessoas certas. E eu queria te perguntar, as pessoas me perguntam muito, eu perguntei, qual que é a maior dor? Ele falou assim, como desenvolver pessoas, motivar as pessoas para que elas consigam realmente performar. E aí eu queria trazer um pouquinho para esse contexto de alta performance, inclusive numa pandemia. Como que as empresas, essa galera que está vendo, então um monte de empreendedores do Brasil inteiro aqui, de eventos, como que essas pessoas conseguem desenvolver pessoas para alta performance e ainda com o desafio da pandemia, Eduardo? O que você... Qual que é o direcionamento para essa turma? Como eu falei para você, eu não gosto do raso. Vai ter 3 partes essa resposta, ela vai demorar um pouco, mas eu vou dar. Fica à vontade. Regra número 1. Jim Collins, tem 4 passos para a gente obter alta performance. Primeiro, você tem que saber o que é alta performance. Alta performance, dê notas, por exemplo, de 0 a 10. Digamos que a sua empresa, Renato, concorre com outras 100 empresas de porte parecido com o seu. Você vai dar nota de performance de 0 a 10. Como assim? Nota 5, você está na média do mercado. Como média? Lucratividade por funcionário, market share, quantidade de eventos, lucro líquido no final do ano. Se você tem um número parecido com os outros, você é 5. Obviamente, você não vai poder se comparar com os gigantes, porque não é o teu nicho, e você não vai poder se comparar com a boquinha de porco, que faz um evento lá uma vez por ano e não tem nota fiscal. Quem é o seu concorrente? Bom, se você está acima da média, você é 6. Se você está na média, você é 5. Se você está abaixo da média, você é 4. 80% das boas empresas estão aí, disputando, matando a cachorra a grito, disputando nicho de mercado no tapa e no preço. O que é alta performance? Você começa a obter alta performance quando você passa da nota 8. Ou seja, você é muito mais lucrativo, a tua equipe é muito mais motivada, você tem mais clientes, você tem um maior share e você continua crescendo proporcionalmente a quanto você quer. Não é que o mercado pede, é quanto você quer. Você cresce quanto você quer. Bom, como é que você atinge uma empresa nota 8? Seja uma empresa com 100 mil funcionários, seja uma padaria com 10 funcionários. O princípio, segundo Jim Collins, eu concordo, é o mesmo. Imagina que a sua empresa é um barco, um navio. Se é uma empresa grande, um transatlântico com 10 mil pessoas lá. Se você é um barquinho de pesca, você é mais 3. A regra que eu vou contar é a mesma. Para obter alta performance, se a nota 8 consistentemente, são 4 coisas. Regra número 1. Embarque as pessoas certas e desembarque as pessoas erradas. Tem muita gente com pessoas erradas. A pessoa é honesta, é trabalhadora, mas é limitada, ou não tem perfil para função, ou é seu primo ou seu irmão mais lerdo que não funciona bem, ou é um cunhado que está lá só para incomodar, ou é a sua mãe que precisa trabalhar e está lá no meio. Como é que você vai ter alta performance com a pessoa errada? Ah, mas Eduardo, você está sendo frio. Não, eu não estou sendo frio, eu sou cristão. Você está com pena? Faça caridade. Tire dinheiro do bolso. Pague um aluguel, pague comida. Eu estou falando sério. Mas não deixe dentro da empresa. Regra número 1. Embarque as pessoas certas, desembarque as pessoas erradas. Perfeito. Regra número 2. Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Às vezes você tem a pessoa certa no lugar errado. A pessoa é ótima de número, você bota para fazer relacionamento. Ela é ótima de relacionamento, você fala assim, agora você vai fazer auditoria. Vai quebrar a empresa. A pessoa odeia mandar, ele é um bom executor, mas é o teu melhor funcionário, se transforma em gerente.
é um desastre. Buraco. A pessoa não manda nem nela. Ela tem dificuldade em se impor, ela chora quando vai mandar alguém embora. Chora antes de mandar embora, chora durante e chora depois. Como é que uma pessoa que não gosta de mandar, que não consegue exigir, você vai botar para ser gestor? Então, regra 2, coloca a pessoa certa no lugar certo. Regra 3, agora que você tem as pessoas certas nos lugares certos, ouça essas pessoas para saber o rumo que esse navio vai tomar. Quantos quilômetros por dia, quem vai comer, como é que vai ser o revezamento, quem ganha o quê. Não existe alta performance com gente que não é ouvida. Se as pessoas são boas, elas querem ser sócias do sucesso. E se você é uma pequena empresa, transforma-as literalmente em sócias, se elas forem fora de série. Regra número 4. Enquanto você, capitão do barco, não tiver 90% das pessoas certas, nos lugares certos, te ajudando a tomar decisões, você não deveria ter outra prioridade na vida a não ser encontrá-las. O resto é conversa mole para ir dormir. Genial. É enxugar gelo, é fazer treinamento que não traz nada, é ficar tentando fazer mudança comportamental. Olha o que eu vou dizer. As empresas não têm que cuidar das pessoas, Renato. As pessoas é que cuidam das empresas. Isso é um erro. Empresa não é hospital. Empresa não pode ser empresa de caridade, a não ser que você seja uma ONG viva de fazer caridade. E aí eu aplaudo mesmo. Agora, tá com pena? Faça caridade, pague um salário para a pessoa, pague um plano de saúde, alugue uma casa, sustente a pessoa. Se ela trabalhou comigo 20 anos, está cansada, então tenha vergonha na cara e banque a pessoa. Mas não deixe a pessoa na empresa, porque esse exemplo é ruim. Então, nota 8 pressupõe o quê? Se a padaria quer ser nota 8, os 10 funcionários têm que ser nota 8 no mínimo. Significa que alguns serão 10, alguns serão 9, alguns serão 8 e você vai ter 2 ou 3 notas 6. É aí que eu entro. Para analisar esses 6 e ver se eles podem virar 8 ou se eles não podem. Eles já chegaram no limite 6, é o topo da carreira. Ele não tem mais o que dar. Então, as pessoas também perguntam o segredo do meu sucesso. Eu só entro em empresa nota 6 para cima. Eu não entro em empresa nota 3, porque eu não sou burro. A empresa não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem equipe, está mal. E aí eu vou lá, eu custo caro. Não faz milagre, claro. E às vezes tem gente que faz, né? Que garante, que benze, manda abraçar a árvore, né? Beber água quenta. É umas conversas que não dá para entender, sabe? É pensamento mágico. Então, na prática é isso. Você precisa botar as pessoas certas nos lugares certos. Ouvir essas pessoas antes de decidir. E não pode relaxar. Você tem que ter 90% da sua equipe voando acima do 8. Só tem um probleminha. Funcionário nota 8 não aceita chefe medíocre. Funcionário nota 8 não gosta de chefe banana. Funcionário nota 8 não aceita ganhar R$1.000 por mês. Ele vai querer ganhar proporcionalmente à qualidade do trabalho que ela entrega. E aí a pandemia está ajudando, está quebrando paradigmas. As pessoas viraram sócias. Eu tenho muito amigo e tenho muito cliente que abriu o coração. Gente, nós vamos quebrar. Eu não vou poder pagar salário, eu vou demitir todo mundo, mas eu vou dar uma opção. A gente vai trabalhar junto. Vamos ajudar a carregar o barco, ajudar a remar, fazer comida. E se vocês não quiserem, vocês vão embora. O que as pessoas talentosas e sem opção estão fazendo? Remando, fazendo comida e virando sócios do resultado. O que eu estou vendo é que empresas antes titubeantes, ou boas empresas que antes ficavam com muita norma, muita regrinha de consultoria, muito fluxograma de flechinha para lá, flechinha para cá, politicamente correto, não podemos tratar mal. Claro que não pode tratar as maus pessoas, nem cachorro a gente deve tratar mal, nem gato, nem bicho a gente deve tratar mal. Por que eu vou tratar mal um ser humano? Agora, deixar a pessoa errada no lugar errado é tortura. É um estupro auto-infligido que as pessoas fazem consigo. E o chefe faz junto. Então é um monte de bobo, né? Tentando inflar um balão murcho, sem substância, sem base, ouvindo um monte de guru, pastel de vento, que não sabe o que está falando, porque nunca entrou numa empresa de verdade, nunca efetivamente botou a mão na massa. Nunca quebrar, nunca fez besteira como eu fiz. Imagina, trabalhando a quantidade de cagada que eu já fiz. De erro estratégico, contratação errada,
coisa que eu falei, eu errei. Quantas centenas, talvez milhares de erros que eu tive, com a grande vantagem que não foi na minha empresa, foi na empresa dos outros. Só que eu comprava baratinho, né, para aprender tudo isso. Sim. E eu tenho os mesmos clientes, alguns de 28, que eu tenho há 28 anos atrás, há 25 anos atrás, gente que eu contratei como trainee há 25 anos, e é CEO de uma empresa gigante, eu tenho o próprio negócio. Então, respondendo a sua pergunta, regra número 1, defina o que é alta performance. Regra 2, os 4 passos da alta performance. Regra 3, use o material correto. Se você errar a premissa ou errar a teoria, você está morto. Quando você parte da premissa errada, qualquer caminho está errado. Quando você pega uma filosofia furada ou um troço baseado na fé, imagina, Renato, eu falar assim, Renato, confia em mim. Aí você vai perguntar, quem é você? Jesus, Messias, Maomé, Krishna, Buda? Quem é você? Renato, confia em mim que até o fim a gente resolve. Conversa mole! Como confia em mim? Agora, se eu falar, leia o meu livro antes de conversarmos o próximo passo, ou leia a minha teoria, qual você prefere? Negociação, venda, gestão de pessoas? Leia a minha prática, leia a teoria, assista uns 20 ou 30 vídeos, depois a gente vai conversar. Até para ver se o que eu falo é razoável e coerente. Porque se o que eu falo, o que eu escrevo, não te parece razoável e coerente, procure outro. Vá fazer com outro que seja proporcional e racional, como você espera que seja. Então, o jogo da alta performance, todo mundo anda pelado, Renato. Com o jogo da alta performance, não tem pipipi, não tem mimimi, não tem não me toque, sabe? É olho no olho, o que precisa ser feito. E as pessoas cuidam das empresas. E mais, última regra. Uma pessoa fora de série faz o trabalho de 5 pessoas medianas. Eu vou repetir. Um fora de série, uma pessoa safa, inteligente, motivada, faz o trabalho de 5 medíocres. Infelizmente, para os medíocres, infelizmente, as coisas estão aparecendo. Aliás, como diria o Warren Buffett, né? Você só descobre quem está nadando pelado quando a maré baixa. A maré baixou. Baixou a maré tá demais. Chão. Tá cheio de gente Tá andando cheio de pelado peladão por aí. Agora, as pessoas mais competentes, mais bem preparadas, mais articuladas, elas podem até uma ou outra estar desempregadas, uma ou outra pode estar com dificuldade, mas ela vai, ela tá de roupa, ela tá armada, ela vai sair. Então, o que eu digo para os empresários, teus colegas, é prestem atenção no que está rolando aí em volta. Prestem atenção na quantidade de gente boa que está sobrando e na quantidade de medíocre, de pastel de vento, de gente que só fala, nunca fez nada na vida, nunca produziu um prego. Como é que uma pessoa que nunca produziu um prego vai poder te ensinar até alta performance, ou fazer uma mentoria com você, ou te orientar, ou dar uma palestra que seja, a não ser que seja uma palestra de piada. Aí é justo. Vai lá fazer as pessoas rirem. Eu não estou falando sério. É honesto. Vai fazer um show de mágica, vai tocar algum instrumento, vai motivar, vai fazer as pessoas chorarem. Valeu. Agora, querer ensinar algo que nunca fez, eu não entendo como ainda existem empresários, né, é desespero, né, que entram numas conversas dessas baseadas na fé. E numa fé sem Bíblia. Quer dizer, não tem nenhum livro, não tem uma apostila, não tem nada. Quer dizer, confia em mim. Não caiam nessa. Está claro o que eu estou dizendo? Alta performance é racional, não é emocional. Alta performance é ciência, é lógica aplicada. E o que é ciência? É algo que foi feito em 100 lugares e deu o mesmo resultado no 100. Não tem como dar errado. O que é achismo? Achismo é baseado na fé, na esperança, no otimismo. Quer dizer que eu sou contra o otimismo? Eu não. É melhor ser otimista que pessimista. O otimista ele fica triste de vez em quando, mas só quando dá errado. O pessimista é o tempo inteiro. Nenhum dos dois caminhos é bom. Agora, o que dá resultado é a lógica, é a consistência. Por isso, repito aqui, Renato, alta performance é prática deliberada constante. É fazer bem feito o que precisa ser feito sem ninguém mandar. Eu vou repetir. Uma pessoa de alta performance, um profissional nota 8, é aquele que faz bem feito o que precisa ser feito sem chefe por perto. Isso é alta performance. Ele é autopropelido, ele não precisa de gente dando motivação, fazendo feedbackzinho.
abraçando, vendo se ele não está carente. Isso não é alta performance. Isso é performance média. Isso é sobrevivência. E eu respeito. Né? Precisa de um apoio emocional porque está triste. Vai lá, está deprimido, paga um tratamento psiquiátrico. Ah, está com bipolaridade grave. Eu estou falando sério. Ajude a pessoa a sair, interna a pessoa. Tá quebrado. Então dê um dinheirinho, ajude a pagar aluguel. Mas isso não é alta performance. Alta performance é botar as pessoas certas nos lugares certos e dar autonomia para as pessoas agirem. Isso é o que muda o mundo, é isso que a pandemia nos trouxe, é isso que vai acontecer com as empresas de evento. Provavelmente as 1.000 ou 2.000, sei lá quantas, metade vai desaparecer e uma parte vai desaparecer por falta de fluxo de caixa, por falta de cliente, mas a maioria vai desaparecer porque não tem foco na alta performance. Alta performance não é mais opção, é sobrevivência. Ou você é muito bom. Por que você tem que ser muito bom, Renato? Para cobrar caro. Por que você tem que cobrar caro? Para pagar bem. Para pagar bem quem? As pessoas de alta performance, que por sua vez que vão encantar o cliente, que por sua vez não vai ficar pedindo descontinho se você entrega 120% do esperado. Só que 120% do esperado custa caro. As pessoas de alto talento, de alta performance, cobram mais caro. Pessoas de alta performance não dão desconto. Pessoas de alta performance se matam para entregar o resultado, independentemente do que você paga. Agora, se você não pagar para ela, ela vai procurar em outro lugar. Ô, Eduardo, assim, aula de alta performance, incrível, a galera aqui batendo palma, falando incrível, falando um monte de coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa, você me falou uma coisa, veio um monte de coisa na minha cabeça aqui, fervilhando com essa aula. A gente, recentemente, em janeiro agora, né, a gente tem um time realmente muito, muito, muito bom. E a gente faz um trabalho de alta performance aqui na Viva e a gente começou um programa de partnership, ou seja, sociedade, né? Trouxemos pessoas de melhor performance da nossa empresa com entrega recorrente, longo prazo, para ser sócios da Viva, franqueadora da nossa rede. Fizemos 4 primeiros agora e eu vou te falar, a gente tem uma regra que é o Clock Builder, é o cara que consegue entregar o processo. Foi incrível, tem uma galera aqui, a gente quer muitas pessoas sócias no nosso negócio. E sabe qual é o resultado disso? A gente já vem, né? Desde quando entramos para o processo da Endeavor, Scale Up, fomos crescendo e tal. A gente hoje, na pandemia, as empresas não estão paradas e nós estamos continuando, nós vendemos, nós vamos inaugurar 9 franquias agora, chegamos no Norte, no Nordeste, no meio da pandemia, com essa galera boa, motivada, trabalhando junto. Ou seja, a gente tem tentado fazer esse trabalho aqui cada dia, e cada vez que você foi falando, eu fui juntando os pontos aqui, eu falei assim, é uma aula dessa, e eu anotei vários insights aqui incríveis do passo a passo. O que eu fiquei impressionado foi com a simplicidade, que na verdade está no livro, né? Eu falei com você hoje que eu estava brincando, mas eu vou fazer o jabado aqui, porque realmente, gente, são 4 best-sellers que ele me mandou aqui, são incríveis. Infelizmente, o nosso tempo está chegando no final, porque dava para ficar mais umas 3 horas te ouvindo aqui. Mas eu queria pedir 2 coisas que eu aprendi aqui, Eduardo, para a galera mandar aqui o like aqui na nossa foto, para que o Instagram veja melhor a nossa live, para pegar a setinha e mandar para quem você acha que não pode perder essa aula do Eduardo aqui, e mandar para as pessoas verem essa live. Eu vou deixar a live salva aqui no meu IGTV para a gente espalhar o máximo de conteúdo, porque isso daqui, Eduardo, faz parte do movimento que a gente tem feito de compartilhar conhecimento para o mercado. E eu estou muito, muito feliz de ter você aqui com conhecimento tão alto nível para trazer isso para o mercado de eventos, que é um mercado que foi muito combalido com o Covid, mas que pelo menos está se organizando, e o que eu tenho chamado são as pessoas para se juntarem, unir conhecimento, unir forças para a gente voltar mais forte. E é isso que nós estamos nos preparando. Enquanto não dá para voltar, né, a gente se preparar para voltar o mais preparado possível, afiar o machado para o retorno. Né? E veja, então, assim, aqui para encerrar, antes que você feche, porque isso é importante, menos é mais, Renato. Cuidado para não crescer. Eu dei a regra para o sucesso, agora eu vou dar para o fracasso. Eu sei que é duro, mas depois eu vou terminar positivo. A regra para o fracasso é uma só. Olha de novo. É crescer mais rápido do que você consegue botar gente de qualidade. Ou seja, se você é nota 8 e incha a sua empresa com pessoas nota 6 ou nota 4, só porque essas pessoas investiram, ou compraram uma franquia, ou botaram um investimento, você vai quebrar. Então, o duro do que eu faço é pegar uma empresa voando,
arrebentando. Estou dando consultoria agora para uma empresa com 18 mil funcionários. Eu vou repetir. Estou dando Eita. consultoria para uma empresa de 18 mil funcionários, com possibilidade de passar para 30 mil com aquisição. Sabe qual é o meu conselho? Não façam. O presidente quase caiu, os diretores. Você está ficando louco, Eduardo? Falei, a regra para o fracasso é crescer mais rápido do que você consegue formar gente de qualidade. Vocês chegaram bem até aqui, só que vocês não têm equipe preparada para aumentar 20%, 30%, 40%. Vocês vão ter que começar a botar gente nota 3, nota 4, e isso vai atrapalhar a performance, vai arrebentar com os altos. Meu conselho, primeiro as pessoas, depois a parede. Primeiro as pessoas, depois o negócio. Primeiro as pessoas, depois a negociação. Se você não tem as pessoas antes de abrir a franquia, o negócio, o evento, você está vendendo gelo. A chance de dar errado é enorme, mesmo que você seja muito bom no que você esteja fazendo. Então, esse é o último recado, que não quero que pareça negativo, é o contrário. Em gestão de pessoas, menos é mais. E quando as pessoas dizem que ficam meio espantadas com a minha objetividade, usam a palavra simplicidade, eu digo o seguinte, ser prolixo é fácil, e eu já fui muito. O duro é ser direto, ser firme, ser reto. É muito mais fácil ser prolixo, ser enrolado, ficar dando volta, do que ir direto. Vou repetir, em gestão de pessoas, menos é mais. Desculpa te cortar, mas agora faço o encerramento à vontade. Eu não podia deixar passar isso aí. Que é isso, cara. Cada frase aqui, cada frase é um capítulo. A galera aqui batendo palma, o pessoal pedindo para fazer mais 1 hora de live. Eu vou fazer o seguinte, já que esse tanto de conhecimento, né? E acho que você poderia ficar com mais 2 horas aqui dessa aula aqui para a gente. Eu vou fazer um convite, então. Eu fiz isso, a gente fez um evento, só para a gente fechar, um Open Live, convenção Open Live, chamando grande exposição do Brasil inteiro. E começamos a convidar as pessoas para participar do Viva Academy, para a gente começar a lançar conteúdo de qualidade para o mercado. Enfim, estamos ainda no começo do projeto, já vou fazer esse convite aqui, que aí fica a gente começar a pensar numa parceria para explodir esse conhecimento. Isso é um fenômeno, eu acho, de conhecimento, simplicidade, que eu falo isso muito, isso é para os grandes, eu acho que você tem essa capacidade. Então, muito agradecer a sua presença, a sua generosidade em compartilhar esse conhecimento, esse tanto de palma que a galera está batendo aqui, esse tanto de aplauso, acho que merece mesmo. Pedir para a galera mandar no aviãozinho para 5 pessoas que você conhece aqui, para ver esse conteúdo do Eduardo, esse bate-papo. E, bom, agradecer muito a sua presença, Eduardo, mais uma vez. Vamos começar, só o começo desse projeto, te convidar para a gente explodir esse conhecimento pelo Brasil, tá bom? Vamos conversar, vamos ver o The After aí, depois você assiste de novo, vamos ver o que as pessoas acharam e vamos voltar a conversar. Quem sabe a gente faz um projeto juntos aí, vamos estudar. Pedir para o pessoal depois, quem quiser mandar os insights para a gente, o feedback da fechar esse projeto, tá bom? E paramos. O Instagram, essa hora, é uma beleza. Não, mas deu tempo. 9 horas em ponto ele já vai travar. Pode gravar, acho que missão cumprida. Boa. Fechamos aqui agora. Um grande abraço para você, Eduardo. Um monte de comentário aqui. Muito obrigado mais uma vez. A gente se fala para a gente continuar com esse projeto aí de conhecimento pelo Brasil, tá joia? O pessoal está pedindo o nome do livro aqui, ó. Gente de Resultados, tá bom? É isso daí. Grande abraço. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Galera, gente de resultado, só para a gente fechar, mais um MBA Live. Mande para a galera isso daqui. Nós estamos continuando a nossa missão de compartilhar conhecimento com o mercado, né? Da gente continuar trazendo insights poderosos para ajudar o nosso mercado a voltar. E, bom, queria depois que vocês mandassem o feedback para a gente, compartilhassem com o máximo de pessoas possível. Está sendo um prazer gigante fazer esse projeto com vocês, porque acho que no momento mais difícil que a gente tem que fazer realmente é dar as mãos para a gente voltar mais forte. Felizmente aqui na Viva a gente tem conseguido crescer mesmo na crise, apesar, né, da dificuldade, obviamente, não estar fazendo evento, que é o que a gente